Terminar a reunião agora, num momento extremamente, eu diria complexo, difícil não será, mas complexo, ao mesmo tempo também mobilizador e motivante da sociedade portuguesa, e que, portanto, há muito para discutir e continuamos a fazê-lo ainda na reunião, e é um momento também desafiador porque nós estamos a assistir eu diria assim, à direita portuguesa a não se resignar com a derrota que teve nas eleições e, portanto, e a prova de que teve é que não consegue construir na Assembleia da República uma maioria que viabilize o seu governo, que viabilize o seu programa e, portanto, ficamos satisfeitos, não poderíamos deixar de o fazer com o facto de as eleições terem sido há tão pouco tempo e nós já estarmos a 3 dias do fim do governo e, portanto, estarmos na segunda metade do mandato e, portanto, a poucos dias da sua conclusão, e isso é algo de positivo. E de positivo porquê? Porque nós já tivemos ocasião de olhar para o programa do governo em matéria de educação e, sem qualquer tipo de surpresa, porque não existem nas surpresas, é praticamente o decalcar daquilo que já era o programa eleitoral da coligação do PSD com o CDS, apontando essencialmente para a revisão da lei de bases do sistema educativo, que aliás de uma forma verdadeiramente hipócrita chama de atualização, mas não é de uma atualização que se fala quando nós estamos, por exemplo, a referir aspectos como o avançar e avançar já com outro significado e outra força com medidas de privatização do ensino e, portanto, avançar com a privatização onde se apontam inclusivamente medidas concretas, como são o caso, por exemplo, da criação de escolas independentes, que a lei de bases não prevê, e quando não existem escolas independentes, se prevê que passem a existir essas escolas integradas numa chamada resposta pública e, portanto, claramente escolas em que entidades privadas contratualizam com o Estado e passam elas a dar respostas que supostamente serão públicas, é evidente que a lei de base tem que ser alterada para que isso possa acontecer e isso não se trata de uma atualização. Atualizar é colocar de acordo com uma realidade que não existe, portanto trata-se de alterar. Também uma lei de base que se quer alterar no sentido de integrar os princípios da municipalização e relativamente a isso de avançar de uma forma já mais abrangente com a municipalização do ensino, também aponta para a criação, por exemplo, ou a aposta cada vez mais forte em caminhos que claramente levam à redução da qualidade educativa, nomeadamente com uma aposta ainda maior nos cursos vocacionais. Dizer que em relação à política de recursos humanos, e aqui recursos humanos eu refiro essencialmente de professores, mas não apenas, mas sendo o corpo maior que existe nas escolas, nós dizemos que o programa do Governo, ou que o Governo apresenta para poder ser aprovado, é claramente orientado para uma política que nós aqui poderíamos chamar dos 3 R's, só de sentido negativo. E os 3 R's porque a redução de recursos humanos passaria, e está lá escrito, por requalificações, por rescisões e por reformas. Neste caso, acrescente-se com reformas, mas com grandes cortes no valor das pensões, porque se assim não fosse, poder-se dizer que finalmente estava aí uma medida positiva, que era os professores poderem reformar-se num tempo que fosse justo, e não é disso que se trata. Portanto, esta política para recursos humanos, orientada para a redução, claramente assente nestes 3 R's negativos, que são precisamente, e repito, requalificações, rescisões, reformas com grandes cortes. Dizer também que, por isso, acho que não é também surpreendente que a FENPROF diga que aguarda com muita expectativa ao dia 10 e aguarda com muita esperança o que acontecerá a partir do dia 11. E por isso no dia 10 também estaremos junto à Assembleia da República, juntar-nos-emos à manifestação, à concentração que para aí está convocada, para dar mais força, e os professores estarão também presentes, para dar mais força àqueles que ali querem, por um lado, saudar a queda do governo, a rejeição do governo e do seu programa, mas também aqueles que querem demonstrar ao Sr. Presidente da República ou que querem dizer ao Sr. Presidente da República que o Sr. Presidente da República tem que ter a atitude democrática de aceitar aquele que foi o resultado das eleições. E, portanto, o resultado neste momento levou a que
independentemente de quem conseguiu, num quadro de maioria relativa, ter mais votos, leva a que hoje a maioria absoluta de facto não é essa e, portanto, o Sr. Presidente da República deve, independentemente da sua opinião, deve respeitar aquela que foi a vontade do povo português, expressa no número de deputados que foi eleito e na sua distribuição. Nós pedimos reuniões aos partidos todos, só o PSD e o CDS não marcaram até agora, já tivemos ocasião de reunir com o PS, com o PCP, com o Bloco de Esquerda e com os Verdes e, portanto, depois destas reuniões podemos dizer, porque é verdade, que a esperança que nós temos de que seja possível travar a ofensiva contra os serviços públicos, contra as funções sociais do Estado, contra a escola pública e travar muitas das medidas que estavam a ser já também aplicadas aos profissionais da educação, aos professores, e aqui sejam os professores das escolas públicas, sejam os professores das escolas privadas, portanto rigorosamente o mesmo, por vezes até de uma forma mais grave, mais forte, mais violenta no caso do setor privado, e lembrar-lhe só aqui os professores do ensino artístico especializado, que este ano letivo e depois de tudo aquilo que aconteceu no passado, já tem novamente os seus salários em atraso, não tendo recebido salário de setembro nem outubro, porque o Governo, o Ministério da Educação, não cumpriu com o compromisso assumido, inclusivamente em quadro legal, de que até 15 de outubro seria feita a primeira transferência de verbas para as escolas para poderem satisfazer as suas obrigações, nomeadamente com salários, e portanto não o fizeram, já lá nem está o Governo que estava, está lá este que está para sair, os professores não recebem há 2 meses. E portanto o ano letivo também começou há 2 meses, portanto não receberam ainda este ano letivo. Mas dizia então que temos esperança depois, uma esperança crescida, uma esperança mais forte num futuro governo, que não este governo que cairá dentro de 3 dias, porque tendo reunido com todos os partidos que neste momento estão num quadro de entendimento, vimos que era não só possível travar um dia, isso é importante, será eventualmente até a primeira coisa que tenderá a acontecer, mas avançar com alternativas, pelo menos em alguns campos. Há domínios onde existem problemas graves que podem ser resolvidos, que devem ser resolvidos, e neste contexto novo que poderá vir a ser criado a partir do dia 11, pois nós pensamos que é possível, portanto, como eu disse, travar, mas também tomar novas medidas. A FENPROF vai agora terminar o seu Conselho Nacional, aprovando uma resolução onde, efetivamente, aponta já e adianta quais são as suas prioridades para o futuro. Para um futuro que nós desejamos, portanto, diferente e independentemente de qual for o governo. Isto é, nós não teremos um caderno reivindicativo, chamemos-lhe assim, para ser mais simples de entender, para um governo se for à direita ou para um governo se for à esquerda. O que nós entendemos é que, face àquelas que são as posições dos professores, será mais favorável aos professores de obter os seus resultados, se for um governo mais aberto ao diálogo, à negociação e, portanto, com um projeto diferente daquele projeto que é o projeto do governo que vai cessar funções e que, no fundo, era o projeto do governo anterior, do que se for um governo de direita, onde claramente sabemos que muitas das posições que defendemos são contrárias a desses governos, porque nos últimos 4 anos assim aconteceu. São 3 os eixos que nós definimos para o futuro próximo. Claramente a defesa da escola pública, e eu aqui permitir-me-ia apenas destacar 2 aspectos: a revisão do estatuto, do novo estatuto do ensino particular e cooperativo, que é fundamental que aconteça, ou, por exemplo, a rejeição e a partir daí a suspensão, e a partir da suspensão a alteração do caminho que o Governo tem chamado de descentralização, mas que se trata, na verdade, de municipalização do ensino. Ou seja, 2 aspectos dos muitos que nós abordamos que nós achamos essenciais na defesa da escola pública. Um segundo eixo é a melhoria das condições de trabalho dos professores e aqui claramente assente nos horários de trabalho. Hoje os horários de trabalho dos professores são de uma violência extrema, estão a pôr em causa até a capacidade, tanto do ponto de vista físico e psíquico dos professores, no exercício da sua profissão, porque efetivamente são horários que nos últimos anos foram extremamente agravados e pervertidos em alguns aspectos naquilo que é a composição de cada componente do horário. Portanto, é necessário que as pessoas tenham novamente horários e tarefas nas escolas que permitam que a atividade do professor se centre no aluno, se centre na sala de aula e que não se perca todo o trabalho burocrático, administrativo, nas reuniões inúteis e tudo aquilo que, para além disso, os professores têm que fazer. Outro aspecto na questão das condições de trabalho tem a ver com a aposentação. Nós pensamos que os professores
deve ser reconhecido, não é por nada de especial nem por razões corporativas, não deve ser reconhecido que o exercício da profissão docente, aliás há estudos nacionais e internacionais que o confirmam, é um exercício que provoca um desgaste extremamente acentuado, quer no ponto de vista físico, quer também psíquico. E como tal, e porque nós ainda por cima somos um país onde que está a desperdiçar recursos humanos, jovens professores, com ótima formação, milhares de professores que estão no desemprego e, portanto, quando hoje se ouve falar no envelhecimento da profissão docente, também fruto do aumento da idade para a reforma, e se ouve falar na necessidade de rejuvenescer, não apenas no plano da idade, também da formação, o corpo docente, então sentimos-nos legitimados para dizer que deve haver um regime excepcional de aposentação que permita que os professores que completam 36 anos de serviço, aliás, não estamos a exigir nada que não fosse o que vigorou até 2005, portanto, até no início desta década, e, portanto, um regime de aposentação. E, por último, um terceiro eixo para a ação e para as propostas que apresentaremos ao futuro Governo para a negociação, a valorização dos próprios professores do ponto de vista socioprofissional. Dois aspectos também deste eixo: o desbloqueamento das carreiras docentes que estão bloqueadas pelo 5º ano consecutivo, os professores perderam já mais de 7 anos de serviço que não lhes é contabilizado, portanto, o descongelamento das carreiras e também a reposição dos salários na íntegra. Um aspecto. Outro aspecto é a questão dos concursos. Hoje os concursos para a colocação de pessoas são absolutamente injustos e, portanto, há que tomar medidas no sentido de, por um lado, os tornar justos e, por outro lado, os tornar transparentes, sérios e sem qualquer tipo de discricionariedade, o que passa neste caso por acabar com as BCEs e por ter um concurso nacional em que os professores são ordenados por graduação profissional. Estas são as prioridades que apresentaremos aos governantes, com toda a capacidade para negociarmos soluções positivas para o futuro, com a consciência de que depois de tudo o que foi desfeito pelo governo anterior, não é possível esperarmos que possam as coisas serem todas, os problemas serem todos resolvidos no primeiro dia ou no primeiro mês ou de um dia para o outro. Consideramos que há aspectos que são prioritários, de facto, e há outros que poderemos calendarizar a sua negociação e, portanto, a alteração daquilo que temos. Mas, portanto, ao longo de uma legislatura que desejamos que se possa completar, portanto, nós estaremos disponíveis para calendarizar, para dar prioridade, para encontrar soluções e, no quadro da negociação, porque isso é assim a negociação, estaremos disponíveis para flexibilizar posições, com uma consciência plena que nós temos de que a negociação ganha sempre se for acompanhada da ação dos professores, ou seja, nós não temos nem expectativas falsas, nem ilusões, porque não podemos ter. Portanto, sabemos que é possível, num novo quadro político, encontrar soluções para muitos problemas, mas que, sendo possível, é preciso que os professores não fiquem à espera que se dê um milagre, que as coisas caiam do céu, até porque o ministro Calvão e Silva espera-se sair de funções dentro de 3 dias e, portanto, aquilo que nós esperamos não é qualquer dádiva divina, mas sim que as pessoas se mexam, que os professores ajam, que os professores não deixem de lutar por aquilo que é justo e sempre lutaram e, se assim for, estamos convencidos que vai ser possível nós conseguirmos resultados, poder-se-á dizer, todos aqueles que nós achamos justos, se calhar teremos que encontrar posições de equilíbrio e compromisso, mas a situação que temos e o caminho para que se apontava com o atual governo era, de facto, de descalabro completo, era de destruição da matriz democrática da escola pública e era de manter os profissionais docentes cada vez mais, neste caso, em situação pior e, portanto, cada vez mais sujeitos a condições de trabalho e horários que não são adequados à atividade que desenvolvem. Por último, dizer que este Conselho Nacional marcou também o Congresso da FENPROF para os próximos dias 29 e 30 de abril de 2016, portanto é um ano de Congresso, 2016, e portanto a 29 e 30 de abril nós estaremos num Congresso que se vai realizar no Porto. E pronto, assim de uma forma geral, e numa síntese do que nós